Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Ives Dantas, eu sou professor de Física e empreendedor. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você os 3 indicadores chaves para você de fato conseguir rotular o valor da sua hora-aula. Esse vídeo é para você que está querendo ministrar aula particular, ou você que é personal trainer, ou você que tem algum conhecimento para passar para alguém. Nem sempre uma aula particular você precisa ser professor, você pode ser um mentor, um treinador, um professor de natação, ou simplesmente alguém que sabe algo, por exemplo, de edição de vídeos, de Photoshop, e quer passar isso para alguém através de uma aula, seja ela online ou presencial. Justamente as pessoas sempre perguntam para a gente, né? Quanto é que custa a sua hora-aula? Quanto é que custa a tua hora? E a gente tem uma grande dificuldade de fazer isso, por isso que hoje eu vou mostrar para você esses 3 índices. Esse vídeo eu tive a ideia de fazer depois que houve um post no meu Instagram e também relembrando muito de como eu comecei. Muitos valores que eu ganhei inicialmente, as primeiras compras que eu acabei fazendo, vieram de aulas particulares e na época eu fazia ensino médio. E uma grande dificuldade quando eu fazia ensino médio lá, ou quando você está terminando a sua formação acadêmica, é saber o quanto custa para você passar algo para alguém. De fato, eu vou te revelar aqui 3 indicadores, tá? Que eu desenvolvi, que eu pesquisei, que eu utilizo para rotular o valor e precificar o valor da minha hora-aula, que às vezes a gente não tem tanta noção assim. A primeira coisa que você precisa saber, independente de você já ter dado aula ou você está começando agora, é que você tem uma presença no mercado. O seu nome, ele leva uma presença. Hoje eu sou professor de Física na cidade de Campina Grande, em toda a Paraíba. Também tenho um curso online, então o meu nome, Ives Dantas, carrega uma certa responsabilidade quando eu trago nesse sentido. Ou seja, o fato de uma escola ou de um curso me contratar traz um eixo de responsabilidade, de que eu já tenho uma presença no mercado. Então, se você está começando agora, você precisa avaliar os seguintes fatores. Qual é o meu nível de presença? O nível 1 é se você está começando agora, se você não tem tanta experiência, se você tem muitas horas vagas, isso é um retrato, de você que está começando agora, você tem muitas horas vagas e à medida que você vai passando com o tempo e com sua experiência, esse número de horas vagas vai diminuindo, você vai preenchendo isso daí, então você tem que ver que categoria você está. A gente define a primeira categoria, o índice 1, tá? Desse de presença no mercado, seria justamente se você está começando agora, se você não tem tantos resultados para apresentar para as pessoas e se você não tem tantas, por exemplo, no meu caso que trabalho com vestibulares, se eu não tenho tantas aprovações. Se você está no nível 2, é aquele nível intermediário, que você já está conhecido no mercado, algumas pessoas já lhe conhecem, algumas outras pessoas no qual você gerou resultados te indicam, mas o seu nome ainda não é considerado uma referência no mercado, então você está ali em torno do índice 2. E no índice 3, tá? Na sua classificação 3, você vai estar, justamente como sendo o nome do mercado. A pessoa fala naquela dificuldade e quando pensam na solução, pensam diretamente em você. Então esses números que a gente está rotulando com 1, 2 e 3, eles vão fazer parte já de um coeficiente multiplicativo, que vai te ajudar a calcular o valor da sua hora-aula. Mas vamos com calma que daqui para o final do vídeo eu vou te mostrar como é que você faz isso. O segundo fator que você tem que entender são as despesas, tá? Se você vai dar aula presencial, você tem algumas despesas como deslocamento, como alimentação e tudo isso tem que ser levado em conta, senão você vai estar pagando para você trabalhar. Então, por exemplo, quando eu comecei a dar as minhas primeiras aulas particulares, eu tinha algumas possibilidades, não tinha Uber na época, então eu podia pegar um táxi, ir de ônibus ou pedir para minha mãe deixar. Cara, eu não queria pedir para minha mãe e me deixar, lá para eu dar uma aula particular, começava daí. E eu não ia pegar um táxi porque era muito caro. Então no tempo eu devia estar ganhando ali em torno de R$20, R$15 por hora. Então se eu ganhava aquilo dali numa aula particular, não dava. O preço do táxi na distância que tinha lá era de um bairro para o outro, não compensava financeiramente. Então você tem que verificar quais eram as despesas que você tem. Então no meu deslocamento, evidentemente que eu ia de ônibus, era bem mais barato, eu conseguia chegar na casa da pessoa, mas a desvantagem era que eu demorava muito tempo para se deslocar. Porém, como eu estava numa categoria 1, no índice 1 de presença de mercado, eu tinha muito tempo disponível, então essas aulas eram apenas para complementar a minha renda. Então era bem tranquilo isso daí nesse período de trabalhar com ônibus. À medida que eu fui avançando, trabalhando em escolas e em cursinhos, eu não tinha mais como me deslocar de ônibus por conta do tempo. Às vezes eu acabava uma aula 10h15 e já tinha que estar de 10h20, 10h25 em outra escola. Então, infelizmente, não tinha como fazer isso. Então, vê só, você tem que colocar suas despesas. Se é um seu vizinho, por exemplo, você vai colocar categoria 1. Se é mais ou menos perto da sua casa, categoria 2.
E se é muito longe, categoria 3. Ives, mas o meu caso não é presencial, no meu caso é online, então você tem que ver quais são as despesas que você vai ter, com plataforma, com taxa de transferência para pagamento e todos esses outros fatores quando você vai fazer uma aula online, o investimento que você vai fazer numa câmera, no microfone, então tudo isso tem que estar dentro dos seus custos, das suas despesas, para poder você rotular o valor da sua hora aula. E o terceiro e último KPI, tá, que vai ser o nosso índice, né, e já já a gente vai formar o coeficiente, é justamente o resultado que você gera nas pessoas. Então, na época que eu comecei, o modo, né, era que as pessoas sempre buscavam no final do ano, nunca me procuravam no começo, era sempre no final do ano, que eu tinha que fazer prova final da escola, né, de física, de matemática e de química, e me chamavam para eu ministrar, né, aula. Geralmente era um pai que entrava em contato comigo, eu ia por indicação de primos e familiares, e começou bem assim. Então a gente vai montar, né? Então, Ives, o resultado que eu gero nas pessoas é um resultado muito pequeno, é uma aprovação em uma prova final. Então você categoriza como 1. Ah, não, mas ó, eu sou um cara que eu sou personal trainer, o meu objetivo é transformar o corpo da pessoa, eu gero um resultado de fato que vai mudar a vida dela, mas é algo que precisa da colaboração dela. Então coloca o coeficiente como sendo fator 2. Ives, eu gero muito resultado na pessoa, eu vou aprovar ela num concurso altamente difícil, seja no vestibular ou de fato um concurso talvez até mesmo federal, e eu gero um grande resultado, então a categoria do seu resultado ela vai ser 3, né? Então vamos trazer aqui 2 exemplos para você entender como é que se monta esses coeficientes para você precificar o valor da sua hora aula. Bom, dependendo da região do Brasil que você se encontra, o preço dessa hora aula ele pode variar até mesmo de R$3, eu tô colocando aqui de modo geral, até, sei lá, 200, 300, 500, R$1.000, e aí vai. E como é que a gente pode pegar? Primeira coisa que você vai fazer, se você tá aqui nesse vídeo até agora, é abrir uma aba aí do Google e pesquisar assim, preço da hora aula, papapá, e bota a sua cidade. Vai sair lá o preço médio lá da hora aula particular, e aí você vai ter essa noção, que geralmente a gente chama isso de piso, tá? Então você vai pegar esse valor desse piso e vai multiplicar por um coeficiente. Como é que eu monto esse coeficiente? Através dos nossos 3 KPIs que eu falei para vocês anteriormente. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo bem geral. Vamos dizer que você nunca deu aula, que simplesmente você tira notas boas, tá? E que você vai dar aula para o seu vizinho. Se você começou agora, a sua presença no mercado, você nunca deu aula, é 1. Então a gente já tem 1 como sendo esse fator, deixa salvo aqui, deve estar aparecendo aqui na tela para você. Ives, e aí? As minhas despesas. Cara, o cara é teu vizinho, a única coisa que tu vai ter que fazer é abrir a porta da tua casa e entrar na porta dele. Então o deslocamento, a despesa que você vai ter, também vai ser baixíssimo. Então você coloca a categoria 1, então já fica com 1, tá? Ives, e agora, né? Qual é o resultado que eu vou gerar para ele? Ah, ele é para fazer uma prova de recuperação. Então não é algo que vai gerar tanto resultado, é algo que não vai gerar tanta transformação naquela pessoa, você não vai gerar tanto valor para ela. Então você vai pegar 1 vezes 1 vezes 1, evidentemente que multiplicando todos esses 1, a gente vai ter o fator 1. Aí, Ives, eu pesquisei aqui e verifiquei que a hora aula da minha cidade é R$30. Então se você vai dar aula para o seu vizinho, você vai cobrar simplesmente R$30. Por quê? Porque você vai pegar o valor da hora aula, que é 30, e multiplicar por esse coeficiente que a gente encontrou, que é 1. Ives, vamos de um outro exemplo para a gente ter uma noção. Pronto, vamos dizer então que você já é por exemplo, um personal trainer que há um certo tempo já acabou, né, a sua universidade, você já tem alguns resultados consideráveis, já conseguiu emagrecer algumas pessoas, gerar hipertrofia em algumas pessoas postaram fotos com vocês e as pessoas conhecem já você naquele mercado, naquela sua cidade, naquele ambiente que você vivencia. Então o que é que você tem que fazer, né? Bom, então eu já tenho uma presença de mercado legal, eu tenho uma presença de mercado 2. Ah, Ives, eu tenho uma presença de mercado 2, as pessoas já me conhecem, já me indicam, então esse vai ser o nosso primeiro fator que a gente vai colocar. Ives, eu vou dar aula lá na academia, que eu já trabalho regularmente, no horário afora, então eu já vou estar lá, então não vou ter despesa. Então o seu fator vai ser 1, que de fato você já estaria lá na academia, que é próximo à sua casa, por exemplo. Então 2 vezes 1. Qual é o resultado que eu gero nessa pessoa? Bom, Ives, eu tenho alguns resultados, mas não são muitos resultados, não é algo exorbitante de resultados. Ah, então eu vou colocar aí que como eu já gerei alguns resultados, o fator é 2. Então você vai ficar aí com 2 vezes 1 vezes 2, o seu coeficiente dá justamente 4. O que é que você vai fazer? Você vai pegar aquele seu piso lá da sua hora aula e pegar aquele valor e multiplicar por 4. Vamos dizer lá que seja, sei lá, R$15. Então você vai pegar os R$15, multiplicar por 4, 15 multiplicado por 4, R$60 vai ser o preço aí
da sua aula, tá? Então, gente, isso daqui em síntese, né? Os 3 indicadores chaves, os 3 KPIs, que é a presença no mercado, as despesas que você tem e os resultados que você geram, são os 3 índices no qual eu utilizo para precificar a minha hora-aula hoje. Eu queria muito que quando eu tivesse começado, eu pudesse saber disso e poder ter noção disso. Esses índices não são regras, esses índices não são tantas referências, mas diante da minha experiência do mercado como professor de física e como empreendedor, eu utilizo esses 3 indicadores para precificar hoje o preço da minha hora-aula. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço já que você se inscreva no nosso canal. Se você está no aparelho móvel, ativa as notificações. Se quiser compartilhar também com um amigo que é professor, com um amigo que quer estar ensinando algo para alguém, tem curiosidade, pega esse botão de compartilhar e envia agora para ele aí pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo grupo do Facebook, tá? Que eu vou ficar muito feliz. Não deixa de acompanhar e queria saber se você gostou de fato desse conteúdo, né? Se você gostou, não esquece de comentar aqui sua dúvida ou compartilhar também os índices que você utiliza para precificar a sua hora-aula. Um grande abraço, te vejo então no nosso próximo vídeo.